Então, Uirá, o que é a música ativa? A musicalização ativa, né? Cara, primeiro que uma live para falar disso vai ser difícil. Então, assim, eu acho que é bom a gente começar dando uns marcos, assim, falando um pouquinho sobre alguns pilares, algumas forças que regem a educação musical ativa, né? Aspectos inegáveis da educação ativa. Acho que isso seria o norte, talvez, desse primeiro papo nosso. E depois, não sei se as próximas lives a gente pode continuar com a Educação Ativa 2, Educação Ativa 3, ou se a gente filtra isso para algumas dessas forças que eu vou dizer, ou desses aspectos, e a gente vai canalizando e separando, né? Eu acho que a educação musical ativa, ela tem como diferencial, né, a prioridade do fazer a música, né? De fazer a música, a prática musical, e isso regido através de três forças, né? Três forças. A primeira força é a força lúdica que tem a educação musical ativa, né? E aí entra o jogo, o movimento e a criatividade. Isso é profissão da criança, isso é conteúdo universal de todas as crianças. Opa, conectando com o Irá novamente. Vamos ver. Às vezes pode ser que acontece isso. Isso é muito legal. Antes do Irá voltar, calma aí, Irá. Eu não sei se deu certo para todo mundo, não sei se saiu da conexão. Você estava falando das três forças. A primeira, lúdica, que tem o jogo, que é a maneira de pensar da criança. O movimento, que é o carro da criança, né? Que é o meio de transporte dele, o movimento perna, né? Subir, escalar, explorar os espaços, né? E a criatividade, que é a ferramenta assim, de evolução deles e de desafio no sentido de explorar os limites, né? O jogo como organização disso e a criatividade como matéria-prima, né? Aí a gente tem a força intelectual, ou seja, a gente vai para a parte teórica, que também tem, né? Muita gente acha que a educação musical ativa abandona a teoria. Não, os caras abandonaram a teoria musical, não sei o quê. Claro. Não tem nada disso. Não, o começo é viver a música de forma prática, mas a força é igual, né? A força teórica. Tem a força técnica também, né? E, quer dizer, dentro dessa força intelectual, você tem a teoria, você tem a técnica, você tem a cultura, né? Que também é força intelectual. A cultura que, né, onde você vive, o seu habitat cultural, que também está dentro dessa força intelectual. E você tem a força estética, que seria para mim a terceira força, né? A força estética, ela é aquela que vai trazer a descoberta do porquê que isso mexe comigo, né? Por que isso fica sensível a mim? Por que eu vou refletir sobre isso, né? Vai para o campo filosófico no sentido mais estético, porque a música é estética pura, né? Então, eu acho que isso são as três forças que regem a música. E aí a gente tem os aspectos importantes, né, agora, depois das forças, e inegáveis da educação musical ativa, que é a qualidade de vida, ou seja, a potência
que isso proporciona como estado de ânimo, estado de alegria, socialização, reflexão, encantamento, requinte no sentido intelectual, né, que vai gerando para a criança, né, as descobertas. A música sendo ensinada do macro para o micro. Isso eu acho assim, a educação musical ativa, ela tem esse poder que a teoria começa ao contrário, né? A teoria começa lá da negra, lá da C mínima, da clave de sol, não sei o quê e tal. Isso Dá aí um é o exemplo micro. do que seria do macro para o micro, uma coisa muito simples, só para a gente entender com exemplos. O que seria uma Bem aula prático, uma bem atividade. prático e simples assim. Tá, a gente pode fazer aquela apresentação, aquela brincadeira de apresentação, né? Eu tô com uma mão só, mas vamos tentar aqui fazer. Que a gente abre a Olá, janela, como vai? fala olá, como vai? Olá, tudo bem? Olá, como vai? Olá, tudo bem? E tum, 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 hey! Certo? Uhum, Parece para quem está olhando de longe e não viu o conceito, fundamentação, acha que uhum. é mais um entretenimento do que qualquer outra coisa, né? E aí você depois vai primeiro utilizando ferramentas para desdobrar, estimular o pensamento criativo né, das crianças. Aliás, criança e criação, o radical da palavra é o mesmo, cria, Legal. né? Criação, criança. A, cri, né? Muito bom, muito bom. A criança é a cria da mãe. A criação é a cria da criança. Né? Ótimo. Então, isso é para É um filho. escrever no caderninho. Repita o Iracuma, repita. Maravilhoso. Eu vou repetir para você desfrutar. A A criança, criança é a cria da mãe. E a criação é a cria da criança. É um filho para ela. Perfeito, ótimo. Né? Então, o que acontece? Acontece que eu vou pegar essa atividade e eu estou aqui fazendo gestos simples, mas eu tenho gestos mais elaborados ali, porque eu estou de pé, sacolejando, não tenho este dispositivo à minha frente. E aí eu falo, agora vocês têm que mudar o gesto do olá, não pode ser mais o gesto meu. Esse é meu, eu emprestei, não empresto mais. Aí eu sei o que. Aí lá, as crianças, cada criança individual vai inventar seus gestos. Bom, mas o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma atividade onde as crianças sentiram música, sentiram forma e sentiram também métrica. Isso é ensinar música do macro para o micro. Então, assim, Perfeito. olá, como vai? Olá, tudo bem? Tem 8 tempos. É o tema A. Ah, isso aí então é forma. Então é A. Aí depois você tem de novo o tema A. Olá, como vai? Olá, tudo bem? Olha outro tema A aí. E aí tem a percussão corporal que finaliza a peça. Tá, 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 tum, tum, tum. Hey! Que é o tema B. Ah, olha aqui. Então você tem métrica, 8 tempos cada forma, e composição de forma, que vai trazer estética. A, B. E sobre tudo isso você vai trazendo o grande, né? Esse é o macro da música. Primeiro eu ensino forma para o meu aluno. Primeiro eu ensino pedação. Aí olha só o que tem no A. O A tem X, Y, X, Z. Vai, coloca aí. Ou 1, 2, 1, 3. Por quê? Porque ó, olá é o 1. Como vai? É o 2. Olá é o 1 de novo. Tudo Repete bem? as notas. Ah, então você tem olá, como vai? Olá, tudo... Então, dentro do A você tem uma outra microforma. Opa, já está chegando no micro. E aí, o que é o olá? O olá é uma anacruse. Tá-tá, badadá, tá-tá, tadadi. Então, a música está cheia de anacruses. Aí eu vou chegar, mas ainda estou na anacruse, que é um pedação ainda.
por último que eu vou chegar na negrinha. Isso se me interessar, porque eu de verdade, para mim não me interessa chegar lá no pedacinho final, né? Então, é essa ideia que me encanta da educação musical ativa, quando eu digo que é macro para o micro. E Ótimo. mais um aspecto inegável da educação musical é que, e aí agora é tão simples que choca, que é o resgate da educação musical, né? Ou seja, antes de existir escola, conservatório, como é que a música era ensinada? Era ensinada exatamente assim. Ou seja, era simples, era fácil ensinar música. E Orgânico, né? Poderia ser uma maneira, uma orgânico. palavra. E o que aconteceu? O pessoal dificultou ao longo dos séculos aí o ensino da música, começou a transformar tudo, inverter tudo, a coisa ficou tão difícil que se tornou enfadonha, se tornou algo para poucos e que, sabe, e aí, cadê a música? Cadê o espírito da leveza e da simplicidade que a música tem? Então, sobretudo, eu acho isso, assim, também é um resgate, né? A maneira de ensinar a música de forma mais orgânica, que é essa palavra que você disse. Certo? Muito bom. Que demais. Eu acho que eu sempre tenho meu caderninho comigo que eu anoto as boas ideias de grandes pensadores. Muito bom. E o Irá falou muita coisa interessante que vale a pena a gente escrever, porque quando você escreve, você ajuda a memorizar na cabeça. E já teve até a Brena Cello que falou, pelo amor de Deus, eu estou querendo livros, né, que vocês escrevam a parte teórica, isso que vocês estão falando, porque é importante. A gente é muito prático, né? A gente vai dar os cursos e tem as atividades para você fazer amanhã, mas tem não só a Brena Cello, mas como outras pessoas escreveram aqui, enquanto você estava falando. Nossa, escreve isso, porque é uma referência, a gente precisa ter isso. A Mari falando que anotou tudinho, anota aí, Mari, porque isso daqui a pouco eu acho que realmente é um chamado, né? Escreva um livro e publique isso, porque é uma referência de um profissional que está todo dia em sala de aula, está todo dia viajando, conhecendo outros professores e vendo o que realmente funciona, né? O que realmente é orgânico para as crianças, vem das crianças terem as suas crias, né? Criando, e isso é muito importante. Obrigado a todos que estão aqui presentes e que estão ouvindo aqui o Irá. E eu separei aqui o Irá, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, de uma grande pensadora que não é da música, mas influenciou todo esse saber mais do macro para o micro e de uma maneira mais conectando o corpo com o intelecto e as emoções, que eu acho que é isso que é a música, a educação musical ativa, tem o poder de reconectar uma coisa que estava tão conectada e depois a gente foi separando o intelecto do resto das coisas, né, da emoção e do corpo, que é a Maria Montessori, que é uma super educadora. Nossa, e que ela tem vários pensamentos, várias ideias. Isso daí é para você escrever. Você que é professor de música, vai ler sobre a Maria Montessori, que ela vai te dar dicas de como ter atividades lindas com música. Então, a Maria Montessori defendia que o caminho do intelecto passa pelas mãos. Olha só, que é uma frase simples, mas que fala tudo. O caminho do intelecto passa pelas mãos, porque é por meio do movimento e do toque que as crianças exploram e decodificam o mundo ao seu redor. E é assim, tudo que o Irá falou, ele falou da força lúdica, intelectual, a estética, a gente está tocando em tudo, né? Então, para deixar a coisa ativa, essa conversa ativa, eu vou começar expondo, né, o que o Irá falou com a minha teoria. Olha só, Irá, eu fiz aqui a minha teoria. Ah, que massa. E essa daqui é um desenho que eu fiz, mas que nada mais é que nossa partitura musical, em que a criança, ela desenha, ela transforma o desenho em símbolos, os símbolos decodifica em sons, em gestos, em dança, e aí tem a sua cria, né? Então, vamos ver, essa
é uma dica. Que música é essa? Vamos ver se você sabe. Vai colocando aqui. Então, o que que eu fiz? Essa é uma música Ah, eu sei que música é. Já, essa já é uma acabei de decifrar. já gravou? Essa é uma música, eu não sei se está invertido para vocês, né? Porque eu não sei como é que está aqui no Tá celular. invertido. Tem que ler da direita para a esquerda. Tem. Aqui é o começo, ó. Então, essa é uma música. O Irá ganhou o prêmio! Vai. Então, o Irá vai cantar a partitura que eu acabei de escrever. Então, 1, 2, 3 e... Choco, chocolala, choco, chocotete, chocolate, chocote. Sabe um pouquinho? Chocolate. Aê! Muito bem! Uma brincadeira simples que as crianças fazem organicamente, como o Irá falou, que antes estava tudo conectado, assim como as tradições culturais de todos os países, o mestre brincante, que a gente fala muito, é aquele mestre que sai para dançar, ele confecciona a roupa do carnaval para sair no carnaval, ele faz o seu instrumento, ele toca o instrumento, ele dança, ele está de uma maneira orgânica participando de todo o processo dessa festa musical. E aqui, a criança brincando, ela já analisa aqui a prosódia da música com ritmos, com nota musical. E assim a gente pode falar para a criança, nossa, vamos escrever a partitura da nossa música. Então, quantos sons diferentes tem, quantos símbolos tem, e aí você pode decodificar aqui, eu fiz esse desenho super difícil, mas você pode criar outros, mas o interessante é que depois... A criança pode inventar novos sinais, né? Para cada sílaba. Exatamente, essa foi a cria do Estevão, agora qual é a cria das suas crianças, né? A gente está falando de uma educação que ensina música criando música, né? Então a gente cria música que as crianças, trazendo um pouco do gostinho delas para a nossa sopa, para a nossa comida musical. E aqui, nessa partitura, você pode já combinar e transformar os símbolos em percussão corporal. Por exemplo, se a gente faz aqui, o choco-choco é a batida do peito, o lalá é o estalo de dedo, e o TT, que é essa linha aqui, não, o TT que é a bolinha, pode ser uma palma. Então fica choco, chocolala, choco, chocotete, chocolá, chocote, chocolate. Você depois pode tirar a palavra, que é da onde surgiu toda a ideia, que é da música brincante, e ficar só a percussão corporal, né? Ficar... Brincadeira simples que vários pensadores falaram sobre isso na educação ativa. Dalcroze, Willems, Kodály, Gordon, Orff, associar a linguagem, a música e a dança, né? O movimento. Então são artes que estão conectadas e daqui você tem uma infinidade de atividades trazendo... a linguagem, movimento. Se tem 3 símbolos, pode ter 3 sons, 3 instrumentos, 3 danças, né? Isso pode, e aí você cria aqui a forma musical com o começo, com essas 2 linhas, o meio aqui e o grande finale, a conclusão do chocolate. E você tudo isso numa atividade que parece simples, mas como o Irá falou, não é o fazer a brincadeira para o fazer, tem a parte intelectual, né? Essa força, né, que eu escrevi aqui, intelectual, da técnica. E eu tenho... teoria, técnica e cultura, né? E cultura, claro, que é essa segunda força, né, que você falou da musicalização ativa, e que é muito importante o professor ter esse olhar, essa consciência de desvendar os mistérios que essas canções contêm. Você vai cantar o hino nacional, ou ouvir, você sabe que é anacruse. Por quê? Porque esse anacruse que o Irá falou também, né, do olá, ajuda o movimento da marcha, né, quando você tem um batalhão marchando, ou alguém. Por isso, várias canções de criança são anacruse para preparar o movimento para a brincadeira. Assim como o peão entrou na roda, o peão prepara, assim como o peão tem o movimento anacruse do braço. Mas o que acontece?
o professor tem que ter esse olhar ativo também, de saber desvendar os segredos, sabendo da sua técnica, sabendo dos conceitos de duração, timbre, altura, intensidade, e estudar muito para poder ver que essas simples músicas, as simples tradições culturais populares do mundo, contêm inúmeros segredos que fica mais fácil aprender. Por exemplo, por que a gente fala tanto de pulso, que é um tema muito importante na educação musical? Uma maneira mais simples do que sentar com o cotovelo na cadeira e estudar o que é pulso, é brincar de bate o monjolo no pilão, ou se não, escravos de Jó jogavam... Você está trabalhando o pulso e depois... Ou andar dentro de bambolês? Ou andar dentro de bambolê, se você segue o Irá, você vê os vídeos que você tem como uma amarelinha, né? Você está ali, a pulsação, como pular corda. O homem bateu em minha porta. Transforme o chão da sua sala em lousa. Em lousa. Isso é demais, cara. Olha só o quanto tá aí, tá na nossa mão, mas a gente precisa ter a técnica e a inteligência, o intelecto para poder transformar essas atividades em ferramentas para o ensino da musicalização. Por exemplo, tem muita gente que conhece a brincadeira do pão-pão-pão, pão-pão-pão-pão-pão. Para alguns pode ser mero divertimento, mas se você quer entender o que é contratempo, você tem que entender o que é o padeiro botando o forno na boca do pão. É sempre a brincadeira do contratempo, contratempo, contratempo. Não, total. E é isso que eu acho que diferencia o nosso trabalho, Estevão, de muitos entretenedores que existem por aí, né? Que às vezes acabam também trazendo um panorama geral e bota todo mundo no mesmo saco. Né? Porque o pessoal faz um monte de coisa por aí e ao léu, sem se preocupar com a essência, com a teoria, com a profundidade que tem. Cada brincadeira nossa, Estevão, cada brincadeira nossa, a gente sente e fala, faz sentido ou não essa parada, não é, Estevão? O que eu posso extrair aqui em termos teóricos, profundidade estética, profundidade musical, levar a teoria, detalhamento, organização disso, né? E eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque as pessoas caem num senso, acham que a gente está super na moda e fazendo muita coisa por aí, e eles estão fazendo brincadeira, né? Mas não é a brincadeira pela brincadeira, tem muita base, muito estudo aí, né? Claro. Acho importante a gente... o que a gente está buscando, né, nesse meio da educação, trazendo brincadeiras, atividades, pensando muito, é conectar uma inteligência cognitiva, uma inteligência de você estudando no conservatório, você leu vários livros, para uma inteligência kinestésica, né? A gente acredita naquela inteligência de andar de bicicleta. Você esquece como é que é andar de bicicleta? Eu vou dar uma aula de como é nadar. Gente, eu vou dar uma aula teórica de nadar. Assim, você quando cai na água, bate o braço, entendeu? Você faz assim. Não se aprende a nadar na água. Você aprende música criando música. Então tem uma frase que eu sempre falo, que é que para o professor ensinar, ele precisa usar a cabeça. Mas para a criança aprender, o professor precisa usar o coração. Ou seja, Exatamente. Depois de tudo que você estudou, você tem que abrir o olho e falar o que eu posso conectar com a criança. No cognitivo, Exatamente. no emocional e no motor, né? Na parte motor, para você fixar uma informação ali. Porque toda teoria busca a terra fértil de um corpo ativo. O que acontece? Quando eu falo de contratempo, mas o que é contratempo? É o pão. Opa, entendi, tá, então vou fazer o pão no cachixi. Acabou. Eu falei, não, faz o pulso, mas o que é o pulso? É o escravo de Jó. Ah, tá, então, faz o escravo de Jó no tambor. Então ela está associando toda a teoria a uma experiência, né? Eu acho que a educação ativa traz essa palavra também, experimentar, né? Ela vivenciou, ela experimentou isso no corpo. Ela jogou, né? E a teoria, então,
ela faz sentido, porque ela busca a terra fértil de um corpo ativo, que já brincou e que fez isso, e ela vai dando nome aos bois. Anotem isso, toda teoria busca a terra fértil de um corpo ativo. Anote, vou anotar aqui também. Tá anotado. Então, eu só queria, antes da gente abrir aqui para todo mundo, eu já falei aqui, o Irá também, alguns exercícios práticos, básicos, e que acessa diretamente ao conteúdo teórico, intelectual, com a parte motor, criativo, lúdico da criança, assim como o olá, como vai, brincadeira do pão, pão, pão no contratempo, o chocolate, né, chocolala, não, uma escala pentatônica, o que é a forma musical, timbres, né, de percussão corporal, você entra na parte de timbre, você pode falar sobre harmonia, cantando um cânone, como frère, Jacques, frère, e aí você faz a forma do cânone, e você entende que tem notas que harmonizam uma com a outra, porque está num campo harmônico, que elas podem se cruzar, fazendo um contraponto também. Você tem agudo e grave, nada melhor do que brincar do gigante com a flauta de êmbolo, do anãozinho, se você tem uma flauta de êmbolo também, você pode ir aí, ou como jogar pedrinha na água, fazendo pedra grande, pedra pequena, então você tem alturas diferentes, assim, nos instrumentos, e dinâmica, né, como você pode fazer brincadeiras de dedos, que a nossa cultura popular está repleta de brincadeiras de dedinhos, que faz pom, 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 quem será? Dona Mariquinha, pode entrar, olê, 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 olá, tchan, brincadeiras que está repleto de conceitos que vão ativar o intelecto da criança na hora de fazer música, na hora de tocar o instrumento. Então, dinâmica, vamos trabalhar, o pom, 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 contratempo, isso aqui, e aí vai. Então, isso é muito importante, porque o Irá tocou no tema do entretenimento. Então, isso é uma coisa que a gente está respondendo a muitas pessoas. Eu acho que, por isso que a gente está aqui fazendo essa live, a gente tem essa... a gente tem essa dedicação com todo mundo que acompanha a gente, tem aqui muita gente acompanhando, e realmente a gente tem esse trabalho, a gente tem essa preocupação, e esse entretenimento, às vezes, reproduzir uma atividade porque foi legal, às vezes, para um primeiro passo, pode ser legal, porque você não tem contato. Eu conheço muitos professores de educação infantil que começaram imitando. Não tem problema, você imita, as crianças ficam felizes, você repete isso porque deu certo para as crianças. Aliás, um dos primeiros caminhos de ensino ativo é a imitação, então também está ótimo você imitar quem você se inspira, quem você curte, né? Mas o segundo passo é o que o Irá falou. Qual que é a segunda força, né? Intelectual, cultural, você pensar a estética, o porquê você faz aquilo que faz, por que funcionou, aonde você está querendo chegar. E isso é importante para você dar o seu primeiro passo. Então, se você sabe para onde é que vai, então, qualquer passinho é um passinho a menos na sua caminhada. Você sabe que você vai construir algo maior lá. Por mais que você está fazendo só chocolá lá, no final do ano eles estão tocando violino numa orquestra. Então você sabe que você está construindo isso pouco a pouco. Então, esse entretenimento, ele pode ser legal numa primeira parte, mas ele tem que se transformar em algo maior, né? Para você que é educador e quer ensinar música para suas crianças. Você tem que ter essa preocupação maior. E isso, às vezes, não depende só da gente, né? Tem muita gente falando, não, porque o Irá, o Estevão, as brincadeirinhas, tem gente que reproduz isso, mas depende também de você como professor, o quanto que você investe na sua formação para digerir tudo isso que você vê em conhecimento, porque... Por exemplo, um filme como A Noviça Rebelde pode ser só um filme de musiquinha e dancinha, né? Lá, 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 lá. Mas para outras pessoas que têm um conhecimento, pode ser um filme que tem uma visão crítica da política, que fala sobre guerra e religião. Então, depende do quanto você, professor, e a sua formação possibilita transformar essas brincadeiras
em conhecimento. Então, isso é muito importante para você que é educador, dar esse segundo passo, né? Não só reproduzir, mas pensar o porquê, saber onde é que você quer chegar e criar com as crianças, fazer música criando, escutar o que as crianças têm a te dizer. Eu gosto de dizer nos cursos que eu dou por aí que música é experiência, repertório é consequência. Justamente por isso, porque a gente vive a experiência através de atividades que explodem aí no sentido prático da ideia, da essência, que vai conectar o movimento, o jogo e a criação das crianças, e que isso necessariamente não é um repertório em si, mas que é uma experiência que vai trazer ali um conteúdo de profundidade essencial para que depois, na hora que você buscar um repertório, este estará inserido no repertório, né? Portanto, eu acredito muito nisso. A música é experiência, repertório é consequência. Muito legal. Tem aqui a Som na Caixa, nossa amiga de Fortaleza, falando Karine. Karine, que existe o reino dos inhas, né? As brincadeirinhas, das musiquinhas. E tem esse reino. Eu acho interessante, porque o que aconteceu? A gente está no meio de informação como a internet, tem muita coisa. Tem muita coisa que é o reino dos inhas, né? Que nem a gente está falando aqui, Som na Caixa, vivências musicais, vale a pena se conhecer. Mas tem muita coisa boa também. Então, essa informação de internet, tem muita informação. O que a gente tem que fazer? Saber peneirar. Saber ver quem está dando o segundo passo, quem está envolvido, Filtrar, né? Comprometido com a educação musical. Então, pode ser que você, como músico, você vê uma brincadeira simples, que talvez é um entretenimento, e transforme isso numa mega atividade, fazendo partitura, tocando percussão corporal, mas esse seu olhar musical permite você reciclar essas músicas pop que toca na rádio, uma brincadeirinha. Mas o Felipe Brandão falou, mas e para quem não é educador musical e se dizem educadores musicais? Então a gente tem que tomar um cuidado. Muito obrigado, Felipe Brandão, pela sua mensagem. Existe muita coisa assim acontecendo, como existem muitos coaches, psicólogos que não são, tem muita informação na internet. Então, eu acho que quem está comprometido tem que se preocupar em fazer esse filtro. E vai, não, ó, essa pessoa aqui, está aparecendo na internet e tudo, mas o que está por trás? Vai pesquisar a fonte dessa informação, os fake news, né? Então isso acontece na área da educação também. Então a gente tem que estar preocupado em achar quem são esses educadores comprometidos com a educação musical. Eu acredito que as pessoas que começam realmente a refletir, fazem cursos, aí são traça de curso, vão fazer curso, um monte de gente. Traça de né, tem o traça de livro, tem o traça de curso. O cara não é possível, cara. O cara entende, né? Quem que está realmente fazendo só receita de bolo e quem está indo a um supermercado, né? Eu acho que o nosso curso é um supermercado. O meu curso, o curso do Estevão, é supermercado. Tem bolo pronto? Tem. Mas tem as prateleiras, os corredores. Esse aqui é o corredor do jogo, ó. Então, olha o que você pode fazer no jogo. O jogo você pode fazer isso. Isso aqui é o corredor da criação. Ó. Como é que você pode instigar a criação do seu aluno? Isso aqui é o corredor do movimento. Como é que dá para você associar o movimento corporal às atividades musicais? Esse aqui é a prateleira da teoria. Como é que eu posso trazer teorização? Então, você tem as prateleiras do supermercado, onde você vai montar a sua receita. Você pode comprar os bolos prontos. É muito legal, mas você tem que dominar as ferramentas. Vai ter a prateleira só de ferramenta. Vai ter a prateleira só de estética. Né? É interessante isso. Né? A gente
Quantos cursos a gente junto fez, né, Estevão, para a gente estar aqui hoje compartilhando e compartilhando mais do que o que a gente se inspirou, né? Enfim, as nossas próprias criações, né? Claro. Quanto de histórico você não tem aí, né? Então, Não, é isso, eu acho demais. que é. Bom, eu queria lançar aqui uma ideia para a próxima, né? A Uhum. gente falar sobre jogo. Eu até trouxe, não sobrou tempo para falar sobre jogo. A gente pode, de repente, para uma próxima, falar Não, vai sobre ser a jogo. próxima, com certeza. Vão ter muitas, a gente tem que falar um E- pouquinho, e é muito importante a presença de vocês, porque eu estou lendo aqui, tem muita gente ao vivo, então é importante a gente compartilhar isso para a gente realmente trocar informações e transformar em conhecimento isso que a gente está conversando, né? Então, o próximo qual que vai ser? Tchan, 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 tchan. Educação musical ativa e o jogo. O jogo. Porque Ótimo. entreter não é qualquer coisa. Entreter é saber entreter. Por exemplo, eu estou lendo um cara, um filósofo, que chama Johann Huizinga, que o cara Luizinho. escreveu. Huizinga, o cara é um monstro. Ele escreveu muita coisa sobre jogo. Sobre jogo. E é assim, é encantador você entender a profundidade que o jogo tem, né? Então, assim, para quem é resistente à ideia do entreter, saiba que o entreter aqui, ele está numa base profunda de jogo, que é limite filosófico da coisa. Eu vou ler uma frase aqui, já que você leu Montessori. Aliás, você podia repetir essa frase da Montessori, hein? Eu vou para encerrar. A gente tem, eu acho que uns 10 minutos, porque eu acho que a live do Instagram acaba, Hum, e hum. aí eu vou ler de novo. A gente encerra com a Montessori, que maravilhosa. Mas fala que essas frases estão maravilhosas. Do supermercado eu adorei, hein, Irá? Comprou o bolo ou vai É, no né? supermercado? Se compra bolo ou vai no supermercado? Eu falei, Não, então, você é professor de música, mas você compra bolo ou você vai no supermercado? não, é a diferença entre a casa de bolo e o supermercado. Tem Ah, cursos que casa... são casa de bolo, Ah, que você só compra aham. bolo. E tem Tá, cursos que é um muito supermercado. Você mercado, pode comprar ótimo, bolo, ótimo. você pode comprar bolo, mas tem um monte de prateleiras e os ingredientes, as ferramentas e as finalidades, sobretudo, Antes de você falar sua né? frase, eu quero conectar com o comentário do Brenacelli, que está, obrigado por participar, tá muito boa o que está escrevendo aqui, e falando A dos Brena, a cursos, Brena, a Brena é de Belém do Pará, então vou fazer uma homenagem para ela vai você. responder aqui, ai, Belém do Pará. E ela falando que os cursos de E- curta duração não fornecem toda a formação necessária para os educadores. O curso é exatamente isso que o Irá falou, você está colocando produtos novos no mercado, então você vai dando ferramentas para você usar, mas você não vai sair num curso de 4 horas formado em professor de música. Então, cuidado com isso. Tem muita gente que fala certificado, certificado, eu quero certificado, como se isso fosse te aprovar como sendo um professor musical ativo, certificado. Não, ele está te dando ferramentas, esses cursos, mas uma formação continuada, de grande duração, eterna duração, isso vai te fazer um professor Não bom existe, para e não existe educação ativa. pós-graduação também que vai te deixar calibrado, não existe mestrado que vai te deixar calibrado. É um constante estudo, né? É. Eu Frase. só sei que nada sei, só sei que nada sei. Que é do Descartes essa frase, né? Eu acho. É, não, a do Descartes é aquela duvido, logo sou, que os caras transformaram em penso, logo existo. Ah, Lógico. Bom, vamos lá. O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo, tá? E espaço. Então, o jogo é uma ocupação, uma atividade voluntária,
exercida entre certos e determinados limites de tempo e espaço. Segundo, regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Muito bom. Dotadas de um fim em si mesmo, e acompanhadas de um sentimento de tensão e alegria. E de uma consistência de ser diferente da vida cotidiana. Se você pegar exatamente e trocar o jogo por música, é exatamente a mesma coisa. Tatuar. É uma frase muito bom. pra tatuar, repete o nome do autor, por favor, para todo mundo. Johan Huizinga. É um grande teórico sobre o jogo, filósofo do século XIX, né? Nasceu em 1872. E é holandês, e esse cara é fogo. Ele fala que as estratégias bélicas são inspiradas em jogos e atividades infantis. E não o contrário. Quando você vê que as crianças estão brincando de guerra, você fala, eles estão imitando a guerra. Não, senhor. As estratégias bélicas, ou seja, para você chegar a ponto de ter estratégias bélicas, é porque a coisa é séria, né? É inspirada em jogo de criança. Portanto, a maturidade que tem o jogo em si, dentro de um conceito, é fortíssima, é uma potência muito interessante. Maravilha. E então, eu queria... demais. Eu acho que a gente vai ter já carta para manga para o nosso próximo encontro, que a gente vai botar a data aqui no Stories. Compartilha com todo mundo essa live, porque eu acho que é muito importante. Está aí já o pedido para escrever o livro. Eu fiz o livro Ideias Saborosas, que tem algumas ideias. O Irá, para quem vai no curso do Irá, a apostila do Irá é maravilhosa, cara, maravilhosa. Para ficar lindo. Livro. E eu acho que o Irá a pedidos, vai fazer o livro aí com os conceitos teóricos todos que você está falando. E a gente vai encerrando aqui e dar um grande abraço em todo mundo, né, que está aqui. A gente está vendo muitos alunos que estão com a gente sempre e muitas pessoas que acreditam nessa musicalização ativa e eu acho que querem dar um próximo passo também. Não tem problema você copiar, não tem problema você reproduzir, mas o problema é você não querer dar o próximo passo. Então dá o próximo passo, vai conversar mais com o Irá, vai conversar mais com outros professores que vão no Música em Movimento, vão ter cursos, ler os livros que a gente já indicou aqui. Então isso é muito importante para a gente saber o que vai ser do futuro da música amanhã, né? Aí, Estrelinha. A Estrelinha agora tem uma página que eu falo só dos ingredientes. Que bom, aí, ó. A outra de estratégias. Que bom. Então o livro está chegando. Está chegando. E então eu queria falar que, meio encerrando aqui na nossa live, falar que essa educação musical ativa, ela trabalha habilidades cognitivas, mas motoras, sensorial, cultural, social, emocional e criativa. Tudo isso é a educação musical ativa e sempre se vindo de base da grande pensadora que saiu do ambiente da saúde, né? Que ela trabalhava em hospitais, que é a Maria Montessori, e que ela defendia que o caminho do intelecto passa pelas mãos. Então, isso é muito importante. Eu acho que é um marco, né, nessa educação nova. Então, Uirá, I love you. I love you too. I love you, baby. Então, muito bom falar. Eu acho que eu fico muito feliz de conversar com você.
e me alimento muito. Falo, nossa Senhora, que bom que tem gente fazendo beleza esteticamente belo, mas pensando, tem toda a parte intelectual por trás, então vira uma muralha. Então eu acho que isso que são as brincadeiras que vão ser eternas, porque fora a estética ser bonito, que nem tudo que você faz, tem todos esses pensamentos por trás, que são as muralhas dessa metodologia, dessa filosofia de ensino. Música e movimento. Valeu, Irá. Foi demais. Valeu, querido. Obrigadão aí o convite.